nós entramos num trecho do Evangelho de Mateus, que é chamado de Evangelho da Igreja, o Evangelho da Comunidade, né? Onde Jesus instrui os seus discípulos a viver essa experiência da fé de maneira comum, não como algo isolado, uma religião em que a gente verticaliza as relações, né? Deus e eu e Deus, mas no sentido horizontal dessas relações, né? Que é uma exigência da nossa fé. João, numa das suas cartas, vai dizer: se você diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, você é um mentiroso. É contundente, né? É uma regra, praticamente, né? E que a gente precisa ficar atento a isso, né? E o Evangelho de hoje fala do perdão, né? Perdoar não só 7 vezes, que já é um número completo, né? Um número chamado de número perfeito, mas 70 vezes 7, né? Infinitamente, perdoar sempre, né? E para exemplificar, Jesus conta então uma parábola que todos nós ouvimos. Um homem que foi perdoado, suplicou, foi perdoado de sua dívida. A sua dívida não afetava só ele, ia recair sobre os seus familiares, seus filhos, iam ser escravizados até tudo ser pago até o último centavo. Então ele suplica, e o dono, né, que cobrou a dívida a ele, perdoou. Saindo dali, ele é colocado no lugar agora de outro, né, de quem era credor, né, não quem era devedor. E o homem, então, que lhe devia, fez a mesma coisa que ele tinha feito. É incrível, né? A parábola, ela coloca mesmo preto no branco, né? E ao se colocar diante do outro, o outro também suplica, né, o perdão. Vejam que ele agarra o homem pelo pescoço e diz a ele: paga-me o que me deves. Ele é cruel, né, com o outro. E o outro suplica do mesmo jeito, se atira ao chão, pede perdão e tal, que ele vai pagar, mas ele não perdoa e manda prender o homem. Então, aqui a gente entrevê a diferença, digamos, extrema entre as duas situações. Ele devia uma grande quantia para o patrão que o perdoou. O homem que pediu a ele dinheiro emprestado e pediu a ele que tivesse compaixão dele, devia uma pequena quantia a ele. E o paralelo, a simetria, ajuda a gente então a olhar para essa situação e a reconhecer desse exemplo negativo o que a gente não deve fazer. Ou melhor, porque a nossa espiritualidade cristã, ela é positiva. O que a gente deve fazer? O que a gente deve fazer? Perdoar. Mas tem uma razão pela qual nós devemos perdoar. A gente poderia enumerar várias razões aqui, né? Por exemplo, uma razão psicológica, por exemplo. Perdoar faz bem para a alma. É bom. A gente não fica preso àquela pessoa que nos magoou, que nos feriu de alguma maneira, né? É mais fácil você carregar essa dor do que carregar a dor junto com o outro, né? Com o qual você fica permanentemente ligado enquanto você não perdoa, cultivando aquela dor, aquela mágoa, aquele remorso, aquele ressentimento, né? Você acaba ficando preso, né, às pessoas que nos ferem. Então, é uma liberdade perdoar. É bom, mas aqui a gente tem um motivo que qualquer um pode dar para nós essa razão, né? Um bom psicólogo, um bom amigo, né? Uma pessoa que tem uma determinada sabedoria vai nos ajudar nesse sentido. Mas a razão pela qual nós somos chamados a perdoar
é bem outra. A razão é porque fomos perdoados. Nós somos esse homem que nos jogamos diante de Deus, suplicando a Ele que tenha compaixão e misericórdia de nós. E Ele nos deu não o perdão de um pecado, de uma dívida. Ele nos perdoou tudo para sempre. O derramamento do sangue do seu Filho é o perdão completo para todos nós. Completo. Não tem um pedaço de perdão e depois outro pedaço. Não. A morte de Jesus na cruz é o perdão definitivo para todos nós. E nós podemos acessar esse perdão de diversas maneiras. Então, toda vez que a gente erra, toda vez que a gente peca, a gente acessa esse único perdão que nos foi dado através dos sacramentos, através das obras de caridade, através do amor ao próximo, através do nosso perdão ao outro. Então, o que Deus faz por nós é sem medida. Porque, pensando nos termos da parábola, a nossa dívida é imensa. Né? Nossa dívida é imensa. E a dívida do outro que pecou contra nós, ela é muito pequena. Então, nós recebemos esse perdão imenso, né? Imensurável, poderíamos dizer, da parte de Deus, que nos deu o seu Filho, que aceitou de Jesus esse sacrifício da própria vida, esse oferecimento de si mesmo por causa da nossa humanidade, para nos salvar. Quando a gente pega o cálice no meio da missa e diz: este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para o perdão dos pecados. É disso que nós estamos falando aqui. Dessa dádiva que Deus Pai nos deu em Jesus, seu Filho, esse perdão. Né? E o Cristo, esse que deu a sua vida por nós, o Filho de Deus, ele não só apenas perdoou, né, nessa dádiva da sua vida, mas ele também perdoou ali aqueles delitos, né, digamos assim, de ocasião. Né? Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, ele morreu perdoando. Então, a dádiva da vida dele é uma dádiva do perdão. Né? É por causa disso que nós devemos perdoar. É por causa disso que a gente, então, acolhe o irmão, né, e dá a ele aquilo que nós recebemos. Porque o que nós recebemos é infinito, é sem medida. E o que a gente dá ao outro é muito pouco. Né? Mas aí vem muitas outras dúvidas na nossa cabeça. Né? E as outras dúvidas são: eu não consigo perdoar. Né? Muita gente me fala: padre, eu não consigo perdoar. Né? É porque a pessoa acha que ela tem que restabelecer a relação como se nada tivesse acontecido. Não é possível fazer isso, gente. Nós somos fracos. E Deus considera a nossa fraqueza. As relações, elas são marcadas, né, pela história que a gente cumpre aqui nesse mundo, e elas vão ficar marcadas por isso. O que a gente pode é fazer novas tentativas. Isso é possível. Mas apagar o passado não tem como. Não vai ter como. Ah, mas toda vez eu me lembro. Você se lembra sempre porque nós temos um mecanismo dentro de nós que é a autodefesa. Não tem jeito. Nós somos gato escaldado. Né? A gente não quer passar por aquilo de novo. Então vai vir sempre à memória alguma coisa que nos faça acionar essa proteção, essa autoproteção. Deus fez a gente assim. Então não pensem que vocês não conseguem perdoar. Né? Na verdade, a gente está tentando se enganar, achando que é possível restaurar tudo como era antes do erro cometido. Não, a história não nos permite isso. Né? Não vai ficar do mesmo jeito nunca,
nem se não tivesse pecado, nem se não tivesse ferido, nem se não tivesse erro. Todas as histórias mudam, todas as histórias se transformam, por atos bons ou ruins, não tem jeito, né? Nada fica a mesma coisa. De hoje para amanhã as coisas vão mudar, né? As relações vão mudar, né? Havendo pecado ou não. Então, é bom a gente ter esses esclarecimentos, porque às vezes eu acho que a gente exige da gente coisas impossíveis, né? Não é isso. Jesus sabe que a gente pode ter inimigos, porque Ele sabe da nossa fraqueza. Ele diz: orai pelos vossos inimigos, né? Ele sabe que somos fracos, mas na oração a gente pode. Então, sabendo disso, né, a gente perdoa, né? Não quer dizer que isso é condicionado, né? Mas significa que a gente perdoa dentro das nossas condições, né? Dentro das nossas possibilidades, né? Então é isso, minha gente. E o que a gente faz aqui todo domingo? O que a gente faz todo domingo aqui é acessar esse perdão, né? Acessar esse perdão. E é muito interessante porque Jesus nos reúne, Ele nos traz para junto de si. Ele não nos afasta, Ele não nos repele. Jesus, Ele quer a gente perto. O sagrado de Jesus não é o sagrado que distancia, é o sagrado que aproxima, é o sagrado que atrai para si. Ele fala isso no Evangelho de João. Quando eu for elevado da terra, isto é, crucificado, atrairei todos a mim. Então, a experiência de atração, de se deixar seduzir por Ele, se deixar chegar até Ele. Quando a gente faz essa procissão para escutar o Evangelho de perto, eu fico fazendo assim, o pessoal fica com medo de chegar perto. Chega perto. Chega perto. Na praia, quando queriam ouvir Jesus no barco, a multidão, né, ficava lá pertinho para escutar Jesus. O sagrado se fez um de nós. Não é para distanciar ninguém. Não é para a gente inventar motivos dia a dia para não se aproximar dessa mesa. Não. É para a gente se aproximar sempre. Filho não pode sair sem se alimentar dessa mesa que o Pai nos preparou. Mas eu estou com um pecado. Então, vamos conversar. Me procura o Padre Reginaldo, vamos saber o que é. Às vezes a gente carrega pesos que, tanta gente que chega e fala, confessa, e aí eu termino assim, cadê o pecado? Cadê o pecado? Não tem. Mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Só de participar na missa isso já está perdoado. Quero o pecado. Não tem não, né? Porque às vezes a gente não busca esse contato, a gente não busca essas fontes para ajudar a gente a amadurecer nesses aspectos da fé. Interessante. E na missa, quando a gente chega no ato penitencial, eu confesso a Deus e a vós, irmãos. Não é isso, Léo? O que é isso? Não é o momento da gente ficar lembrando o pecado, mas a gente se colocar nessa condição assim. Eu sou perdoado. Eu sou alguém que Deus perdoou, porque eu pequei, porque eu sou fraco, porque eu sou pecador. Nada mais do que isso. É como se a gente entrasse na casa de alguém e antes de entrar a gente limpasse o pé nos tapetes para pisar nesse santuário de Deus, que é a vida de Jesus. É nesse santuário que a gente entra. Então, meus irmãos e irmãs, não nos afastemos dele, porque ele não se afasta de nós. Perdoemos sempre, porque ele nos perdoou demais, imensuravelmente. E aprendamos com as ciências humanas e com toda a sabedoria humana que nos diz: para a gente ser mais livre, é necessário perdoar. E Jesus vai dizer na carta aos Gálatas: é para a liberdade que Cristo vos libertou.
Então deixemos a insensatez de carregar pesos de rancor, pesos de ressentimento, pesos de mágoa. A gente tem muito pouco tempo. Muito pouco tempo. É melhor perder o tempo com outra coisa. Amém.